O santo do dia 21 de março. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Nicolau e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 21 de março. Filho de camponeses, Nicolau nasceu na cidadezinha de Fluer. Por isso o nome de São Nicolau de Fluer, aonde hoje é o país da Suíça. Mesmo sem aprender a ler e a escrever, foi considerado um dos maiores místicos da Igreja Católica entre 1440 e 1444, no século XV. Foi soldado e depois oficial militar nas guerras e os confederados declararam aos Hamburgos. Casou com Doroteia, com quem teve 10 filhos. Passaram-se 20 anos, mas em Nicolau de Fluer a voz de Deus que o chamava a uma vida de entrega total jamais se apagou, muito pelo contrário, pois ele chamava essa voz de lima que aperfeiçoa, aguilhão que estimula. Enfim, o Senhor lhe concedeu as 3 graças que ele queria: o consentimento de sua esposa e seus filhos para partir, a ausência de tentação de voltar e a possibilidade de viver sem beber e sem comer. Embora seu último filho fosse recém-nascido, Nicolau partiu finalmente com o objetivo de se retirar e entrar para uma vida monacal das comunidades da Acácia, com as quais estava em contato. Nicolau não foi muito além de Liestal, para não ficar muito longe de casa. Assim estabeleceu-se em um lugar íngreme chamado Ramfit, aonde construiu uma cela de tábuas que depois se tornou a capela pelos habitantes da localidade. Naquela cela viveu 20 anos, vestido de roupas rudes, descalço, com um terço na mão, alimentando apenas de Jesus na Eucaristia. Esta sua escolha despertou a curiosidade dos habitantes da região. Muitos o procuravam para conversar com ele e pedir conselhos e explicações sobre as coisas religiosas e até espiá-lo. Eles o chamavam de Brüder Klaus, irmãos Klaus, que falava com simplicidade, sem comparações eruditas, porque o seu conhecimento sobre Deus vinha do coração. Não obstante a sua sede de solidão, ele recebia a todos e transmitia a sua mensagem de paz, que provinha do Evangelho. Em todas as coisas, e a misericórdia é a maior que a justiça, dizia. São Nicolau não deixava sempre o seu refúgio, e se o fazia era por uma boa causa. Por exemplo, em 1481, no século XV, pediram para ele impedir uma guerra fratricida no país, devido à sua intervenção junto à Assembleia de Estates. Hoje o santo é recordado como o pai da pátria. São Nicolau de Fluer faleceu em sua cela em 1487, no século XV, no dia em que completava 70 anos de idade. Foi canonizado pelo Papa Pio XII em 1947, no século XX. Encontra-se a tradição da Igreja Católica uma oração feita por São Nicolau de Fluer. Ouse rezar como ele rezava. Meu Senhor, meu Deus, afastai de mim tudo que me distancia de vós. Meu Senhor, meu Deus, concedei-me tudo o que eu possa me aproxima-o de vós. Meu Senhor, meu Deus, livra-me de mim mesmo e permita-me que eu viver sempre a vossa presença. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 21 de março. São Serapião Anacoreta foi martirizado no Egito no século I, no ano de 110. Santos mártires de Alexandria, que no tempo do imperador Constâncio e do prefeito Filárgilo, dentro das igrejas, invadiram por arianos e pagãos e foram mortos na sexta-feira da Paixão, no século IV, no ano de 339. São Lupiciano Abade, que com seu irmão São Romão seguiu a observância da vida monástica nos montes
Jura, na atual França, no século V, no ano de 480. Santo Eideu Abade, que fundou na ilha de Arã um cenóbio tão célebre que pela sua fama era chamado Ilha dos Santos da Irlanda, faleceu no século VI, no ano de 542. São Tiago Confessor, que lutou ardentemente pelo culto das sagradas imagens e terminou a sua vida com um glorioso martírio, aonde hoje é Istambul, na Turquia, faleceu martirizado no século IX, no ano de 824, morto pelos muçulmanos. São João Bispo, anteriormente abade de Beauvriert, que sofreu muitas adversidades pela defesa da justiça e ajudou com eximia caridade os camponeses e os pobres e os mercadores arruinados pelas dívidas na França no século XII, no ano de 1145. O beato Tomás Picharet, presbítero e mártir, que no reinado de Isabel I foi condenado ao suplício da forca em ódio ao sacerdote na Inglaterra. Com ele comemorava-se também Guilherme Piquer, mártir também na Inglaterra no século XVI, no ano de 1591, pela Revolução Protestante. O beato Mateus Frugex, presbítero mártir, que, tendo sido aluno do Colégio dos Ingleses do Wall, no reinado de Jaime I, foi dilacerado vivo pela sua fidelidade a Cristo e à Santa Amada Igreja Católica na Inglaterra. Foi martirizado no século XVII, no ano de 1608, pela Revolução Protestante. Santo Agostinho de Zhongkung, presbítero e mártir, que durante a perseguição foi preso e morto pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo e ao defender a Santa Amada Igreja Católica no dia incerto da primavera na China, no século XIX, no ano de 1815, pelo imperador chinês. Santa Benedita Cambiot Franciele, que fundou o Instituto das Irmãs Beneditinas da Providência para a formação das jovens pobres abandonadas na Itália, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1858. O beato Miguel Gomes Lousa, pai de família, foi martirizado no México por defender a fé católica e por defender ao nosso Senhor Jesus Cristo. Foram mortos pelo quartel no ano de 1928, no século XX. Esses foram os santos e beatos celebrados no dia 21 de março pela Igreja Católica, dia que a Igreja celebra o dia de São Nicolau de Fluê.